Bom dia! Neste segmento eu vou falar da obtenção de perfil de programas e o que podemos fazer com esses perfis. Um perfil provê simplesmente uma visão do comportamento da execução de um programa. E há algumas coisas interessantes que podemos fazer com essa visão de comportamento. Aqui estão 3 problemas que ocorrem com certa frequência em programas e que podemos resolver ou ajudar a resolver com profiling. A lentidão devido ao consumo de CPU. O programa está lento e o motivo da lentidão é o consumo de CPU. Na realidade, não é a única forma, claro, de você ter um programa lento. Você pode ter um programa lento por vários outros motivos. Você pode ter um problema de acesso excessivo a disco. Você pode ter um consumo excessivo de memória que leva a muitos page faults, por exemplo. Você pode ter um consumo excessivo de recursos de rede. Você pode ter, por exemplo, problemas com locks, travamento de objetos que fazem com que o programa entre em fila para poder obter um lock. Então tem vários motivos, mas um dos quais nós vamos examinar aqui neste segmento e é a lentidão devido ao consumo de CPU. Vamos também ver como tentar descobrir o que a gente chama memory leaks, alocação excessiva de memória, que o memory leak é uma memória que você aloca, mas que não é desalocada e, portanto, o programa fica consumindo cada vez mais memória. E, finalmente, é possível determinar a presença de deadlocks também usando perfilação, profiling. Então, são os 3 problemas que a gente vai examinar aqui. E a gente vai usar um programa especial chamado um perfilador, ou um método especial, uma ferramenta especial chamada um perfilador. Existem muitos perfiladores disponíveis no mercado, alguns pagos, alguns grátis, alguns já vêm com o seu ambiente de programação, por exemplo, o Java, e a gente vai examinar então esses problemas. Eu vou primeiro falar de uma visão geral de profiling, e depois eu vou falar desses 3 assuntos, como usar profiling para descobrir gargalos de CPU, memory leaks e deadlocks. A lição mais básica sobre perfilação é que você não deve resolver problemas de desempenho, de deadlock, etc. no chute. No chute é muito difícil você descobrir as coisas. É muito importante você instrumentar o seu programa. Instrumentar significa deixa o programa rodar com a captura de um perfil que depois é analisado usando uma ferramenta apropriada para te dizer o que está acontecendo durante a execução. É muito melhor do que tentar, no chute, descobrir como melhorar o desempenho de um programa. Então, o perfilador é a ferramenta que vai fazer 2 coisas para a gente. O perfilador vai tanto ajudar a capturar o perfil durante a execução do programa, como ele também vai nos ajudar a enxergar o que aconteceu durante a execução. Quer dizer, ele vai analisar o perfil e fornecer informação mastigada para a gente, uma informação agregada, uma informação bem organizada para facilitar o nosso entendimento e a nossa análise. Este seminário, esse material todo que eu vou apresentar, foi feito usando o HProf, que é um perfilador que, pelo menos, quando eu preparei este seminário uns anos atrás, era o perfilador padrão da JVM. Hoje talvez haja outra coisa disponível com Java. De qualquer forma, existem vários tipos de perfiladores, várias ferramentas pagas e grátis para obter perfis, e você pode escolher o que você quiser. A informação que você vai obter é essencialmente a mesma. Esta é a forma com a qual o HProf é chamado usando Java. Como exemplo, ao longo dessa apresentação, eu vou usar um programa que tenta achar números primos. Então, é um programa que eu executo dessa forma. Quando eu chamo Java primo 1 ou primo 2, primo 3 são as várias versões que eu vou escrever. Quando eu chamo Java primo 1 10.000, o programa vai me dizer quantos números primos foram
achados menores do que o número dado, que é o 10.000 aqui. Então, 1.229 números primos foram achados e o tempo gasto foi 481 milissegundos no computador da época. Então, este é um programa que a gente quer escrever e que a gente quer, usando o perfil, analisar e melhorar ao longo do tempo. Aqui está o programa que a gente vai examinar. Vocês vão ver imediatamente que não é um programa orientado a objetos, simplesmente fiz um programa muito simples com um método chamado primo, que me diz se um certo número n é ou não é primo, e o main, que vai, em loop, chamar o primo e contar o número de primos que ele acha. Então, vamos examinar o main aqui. Não tem nem verificação de erro aqui, eu simplesmente pego o primeiro inteiro, eu pego o argumento, aqui seria 10.000, na forma com a qual eu chamei o programa no slide anterior. Eu inicializo o meu contador, eu quero saber quanto tempo demora tudo isso, então eu chamo hora inicial current time millis. Eu faço um loop de 2 até max. Se o número for primo, eu incremento o número de primos. No final, eu digo quantos primos eu tenho e quanto tempo demorou para executar o programa. Muito bem. E primo, como é que primo funciona? Para saber se o número é primo, eu simplesmente tento achar seus fatores. Então, eu vou de 2 até n-1 e eu pergunto se i é um fator de n. Se i for um fator de n, o resto da divisão vai ser 0. Então, tem um fator, não é um primo, e no final do loop, não achei nenhum fator, portanto, é um primo. Esse é um programa extremamente simples que nós vamos usar para perfilar. Eu rodo o meu programa com o max de 10.000, demora 0,481 segundos. Eu rodo com 100.000, demora 36 segundos. Eu rodo com 1.000.000 e eu não tive paciência de esperar até o fim, ele simplesmente demorou demais. O programa é obviamente CPU bound. CPU bound significa que é um programa que usa muita CPU e pouca entrada-saída, quer dizer, o tempo de execução dele é tomado principalmente pelo tempo de CPU. Aqui é óbvio que é o caso, porque não tem nem dentro do loop principal, não tem absolutamente nenhum acesso, nenhum system call, nenhum acesso ao arquivo, nenhum acesso à rede, então tem que ser apenas consumo de CPU. Isso é importante sacar, porque quando algo é CPU bound, o perfilamento é uma forma excelente de você descobrir onde é que o programa está gastando seu tempo para tentar melhorar o desempenho. Então, adiantando um pouco o que nós vamos fazer, ao longo nossos próximos slides, a gente vai deixar esse programa 200 vezes mais rápido. 200 vezes mais rápido, é um bocado. E a gente não vai fazer isso no chute, a gente vai usar perfilação, o que é nada mais do que instrumentar o programa para que ele mesmo forneça informação sobre onde ele está gastando tempo. Para obter o perfil, eu vou rodar o meu programa da seguinte forma. Eu vou chamar Java. Para obter o perfil do meu programa, eu vou rodar o programa Java. Aqui deveria ser primo 1. Né? Eu vou rodar o Java primo 1, chamando o perfilador, dizendo que eu estou querendo CPU igual a time, significa que eu quero contar o número de chamadas de métodos. E depth igual a 10 significa que o máximo de profundidade no stack backtrace vai ser 10. Vocês vão ver o que significa isso já já. Então eu estou dando algumas opções ao perfilador, dizendo o que eu quero ver. E eu não quero falar muito sobre todas as opções disponíveis aqui. Basta dizer que eu posso saber duas coisas fundamentais. O percentual de tempo gasto em cada método e quantas vezes cada método foi chamado. Isso é o essencial para você fazer perfilação de CPU.
Aqui está o resultado do perfilamento. Vocês podem ver aqui que temos várias linhas, uma linha para cada método, o método primo, o método main e assim por diante. E eles estão em ordem do pior para o melhor em termos de tempo de CPU. Então você vê que eu estou gastando 98% do tempo total de CPU deste programa no método primo. Ele foi chamado 99 mil vezes. Primo é main é 1% só de tempo total, foi chamado uma única vez. E isso, obviamente, nos diz, pelo amor de Deus, examine o que está acontecendo em primo. E a lição básica aqui, a nossa primeira grande lição de perfilamento, é para melhorar meu programa, ou eu vou melhorar essa contagem aqui, chama menos vezes primo, ou então faça com que o próprio primo seja mais rápido. São as duas formas básicas de você obter uma melhoria de desempenho aqui. Aqui está a segunda versão do nosso programa. O que eu mudei aqui fundamentalmente? Eu decidi deixar primo mais rápido, simplesmente fazendo loop aqui, até apenas a raiz de n. Eu quero saber se n é um primo. Se n tiver um primo, pelo menos um dos seus fatores tem que ser menor ou igual à raiz de n. Então basta testar até raiz de n, onde raiz de n é simplesmente square root. E com isso eu vou chamar esse loop muito menos vezes. Quer dizer, primo em si vai ser chamado como antes, mas o próprio primo deve ser muito mais rápido, porque esse loop vai ser feito muito menos vezes. Vamos ver o que acontece com isso. Então, comparando a versão 1 e a versão 2, lembra que a versão 1 para 10 mil, 100 mil e 1 milhão como número limite, o programa demorou 0,48 segundos, 36 segundos e não sei quanto tempo aqui, que eu não tive paciência. A segunda versão demora 60 milissegundos, 1 segundo e 27 segundos. Então está, comparando aqui, por exemplo, está umas 30 vezes melhor do que o primeiro programa. Mesmo assim, posso rodar um perfil no P2 para saber onde está o programa, e aqui está a saída do perfil. Você vê que eu tenho agora a raiz, que está tomando 57% do tempo, eu tenho o primo, que está tomando 40% do tempo, e assim por diante. Eu chamei raiz 2 milhões de vezes, eu chamei primo 99 mil vezes. Então, veja o nosso problema aqui. Eu estou gastando mais da metade do tempo extraindo raiz quadrada. É aí que eu vou ter que me concentrar. Você sempre se concentra nas primeiras 1 ou 2 linhas do seu perfil, tipicamente. Aqui está a nossa terceira versão. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente retirei o raiz de n que estava aqui e eu coloquei fora do loop, porque n é fixo, portanto eu posso extrair a raiz de n uma única vez e não cada vez no loop. E isso me dá o seguinte resultado. P3 agora vai demorar 20 milissegundos, 300 milissegundos e 6 segundos, o que já está me deixando o programa 100 vezes mais rápido do que o original. Mas o importante é que eu não estou chutando, eu estou indo diretamente em cima do problema, porque o perfil me diz onde está o problema. Aqui está o perfil da terceira versão. Vocês podem ver que agora eu tenho primo novamente. Raiz quadrada caiu para segundo lugar. Primeiro lugar agora é primo novamente. Primo foi chamado 99 mil vezes, raiz também. Tenho mais ou menos metade do tempo aqui, 1/4 do tempo aqui, e main agora começa a aparecer porque o tempo está ficando muito mais rápido para os demais. Então, eu tenho que me concentrar de novo em primo. Vamos ver o que podemos fazer com ele.